Para a abertura oficial do Congresso, ouviremos o presidente do 10º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, Dr. Antônio Carlos Lopes. Coragem de enfrentar esses desafios. Aliás, é uma característica minha enfrentar desafios. Enfrentei vários. Evidentemente que a sociedade completa 20 anos, graças ao apoio das nossas regionais, hoje número 18, graças aos nossos colaboradores, trabalhando conosco com muito amor e carinho, graças às entidades associativas, ao Conselho Regional de Medicina, ao Conselho Federal de Medicina, à Associação Médica Brasileira, à Associação Paulista de Medicina e às outras federadas da MB dos vários estados, que sempre deram todo o apoio à nossa sociedade. Graças também às outras sociedades médicas, que sempre participaram com muita dedicação e muito entusiasmo dos nossos congressos. Não fosse isso, não teríamos conseguido chegar no ponto em que nos encontramos. 20 anos que eu podia dizer para os senhores de bastante sucesso, de posições assumidas, sem atalhos. Mas naquele momento em que criávamos a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, nós tínhamos fundamentalmente duas vertentes muito importantes para que pudéssemos ficar motivados a enfrentar esse desafio. E uma das vertentes foi realmente um paradigma muito importante, alguns paradigmas muito importantes, dentre eles o resgate do humanismo na prática médica. Era um momento em que não se falava mais de humanismo na medicina. A ressonância magnética mostrando o homem por dentro, a tomografia, o ultrassom, mas sem mostrar as condições culturais, sociais, econômicas dos nossos pacientes. Uma época em que era mais importante tratar o exame do que tratar o paciente. Tratar a doença a tratar o doente. Então, nós tínhamos um dos paradigmas sendo esse. O outro paradigma também muito importante, que depois virou até chavão para algumas campanhas político-eleitorais, político-partidárias até, que foi o resgate da relação médico-paciente. Também era um momento em que não se falava mais em relação médico-paciente, né? E nós tínhamos, pela formação que tínhamos, pela formação que trazíamos, melhor dizendo, né, adquirida nos bancos da Escola Paulista de Medicina, esse compromisso de resgatarmos essa relação médico-paciente. Compromisso que deve estar sempre vinculado a todos aqueles que exercem o magistério superior e que são professores de medicina. Professores de carreira, não professores baseados ou assumindo cargos por confraria. Outro aspecto muito importante, outro paradigma muito importante naquele momento era a democratização do conhecimento. Nós percebíamos que cada vez mais o conhecimento era extremamente abrangente e muito pouco democratizado. Não se ensinava mais pelo testemunho da presença, vivenciando ética, habilidades e atitudes. Era exatamente a informática tentando substituir o médico, o computador tentando substituir o médico, a tecnologia tentando substituir o médico. Então nós queremos democratizar o conhecimento pela testemunha da presença, contemplando habilidades, ética e atitude à beira do leito, contemplando também o conhecimento cognitivo, mas fundamentalmente sensibilizando a todos, a levarem os alunos novamente para a beira do leito, porque medicina só se aprende
ao beira do leito e ao lado de quem sabe. E assim foi durante muito tempo. E, além disso, nós tivemos a oportunidade de contribuir para uma mudança dentro do currículo médico e dentro da residência médica. Nós entendíamos que o especialista seria tanto o melhor especialista quanto melhor fosse a sua formação clínica. E dessa forma nós conseguimos que, para ser especialista em alguma das áreas, nas várias áreas clínicas, ser necessário possuir residência em clínica médica por 2 anos. Foi uma grande conquista. Não existem especialistas no país para todos, né? E os especialistas exercem clínica médica por os mais variados motivos. E o clínico tem que ter uma boa formação para poder exercer as especialidades até um certo ponto. E, então, essa vertente, que foram esses paradigmas que nortearam a criação da Sociedade Clínica Médica. Mas uma outra vertente extremamente importante, eu vou ser breve com os senhores, foi o compromisso com o ensino e a saúde. Nós entendemos que uma entidade associativa, destituída de interesses político-partidários, compromissada com o associativismo, ela também deve ter um compromisso importante com o ensino médico. Ela tem que ter também um compromisso importante com a política de saúde. E a sociedade sempre se manifestou nesse sentido. Sempre foi contra a abertura das escolas médicas, que atendem fundamentalmente ao interesse de alguns indivíduos, interesses pessoais de alguns indivíduos. Ela sempre se posicionou de forma até ostensiva contra essa política de educação totalmente anárquica, totalmente desorganizada, em que tem por objetivo o interesse econômico de alguns indivíduos, e que nos levou a ser o segundo país no mundo em número de escolas médicas. Mas, além disso, foi muito importante, em alguns momentos, o posicionamento da sociedade contra a validação dos diplomas de médicos estrangeiros, em particular de cubanos. Totalmente contra a política de saúde do governo, se é que se pode dizer que esse governo federal tem uma política de saúde. Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Em que propunha em se levar o residente para regiões de fronteira, de difícil acesso, para cobrir as necessidades do atendimento médico local e sem condições de fixar médicos nos locais. Um grande desafio, fixar médicos nos locais afastados. Por que não se fixa